Olá, este é o podcast do Agro, Saúde e Cooperação. E hoje nós vamos falar sobre o cooperativismo de crédito em Santa Catarina e no Brasil. Para isso, nós convidamos o presidente da Central Sicoob Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva. Senhor Rui, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, é um prazer maior ainda nosso estar aqui, né, participando desse programa. O senhor Rui Schneider da Silva é nascido na cidade de Tubarão, no sul do estado de Santa Catarina. Começou sua trajetória profissional lá pelo meio oeste, na cidade de Concórdia. Está cumprindo o seu 7º mandato como presidente do Sicoob Central Santa Catarina Rio Grande do Sul. Começou lá em 1999 e o seu atual mandato vai até o ano de 2026. Além de presidente do Sicoob, ele é conselheiro do SESCOP, também do Serviço Nacional de Aprendizagem e também da Central Sicoob. Senhor Rui, conte-me um pouquinho mais sobre essa sua trajetória que começou lá no meio oeste, por favor. Na verdade, bom dia a todos, né? Na verdade, eu fui lá para o oeste porque eu passei no concurso do Banco do Brasil, na época, e fui designado para trabalhar em Concórdia. Na época eu não conhecia nada da região oeste, mas como eu fui para Concórdia, eu digo, vamos encarar isso aí, vamos desbravar o nosso oeste, né? E no banco, eu digo que o Banco do Brasil para mim foi uma das maiores escolas de aprendizagem que eu tive na área financeira, porque eu cheguei lá em novembro de 72 e trabalhei no Banco do Brasil até o ano de 78, final de 78. E eu passei por todas as carteiras do banco, então eu tive um grande aprendizado lá no banco. Do banco, eu saí em 78, eu pedi para sair do banco, todo mundo dizia que era uma loucura sair do banco, mas eu tinha aquele ímpeto de trabalhar por conta, né? Eu queria trabalhar e compramos uma granja de suínos, uma granja de reprodutores de suíno. O nome dela era Granja Rosada. E nós vendíamos os reprodutores suínos para as indústrias, as agroindústrias da região e para os produtores que estivessem interessados, né? De 3 raças a gente tinha, né? Large York, Landrace, Large White, Duroc e Landrace. As 3 raças que a gente trabalhava. E através dessa granja havia necessidade de adquirir insumos. E aí eu me associei na Copérdia, em 1978, né? E associei na Copérdia como uma pessoa que tinha trabalhado no Banco do Brasil, tinha uma experiência grande na parte rural, na parte de empréstimos rurais, né? E me convidaram para participar de uma chapa para concorrer ao conselho da cooperativa. E fomos eleitos em 1980. E aí, em março de 80, assumi na cooperativa como conselheiro secretário e diretor financeiro. E com especialidade mais para cuidar da área de crédito rural. Também nesse período, aí depois veio a autorização do Banco Central, depois que nós já estávamos 4 anos nesse mandato, veio a autorização do Banco Central para a gente que poderia se criar cooperativa de crédito, né? Mas ninguém conhecia direito cooperativa de crédito. Aí nós formamos vários grupos. Eu fui num grupo que foi a São Paulo conhecer lá na época Cotia, que era uma das maiores cooperativas do país, e também tinha a parte de crédito. E teve um grupo que foi para o Rio Grande do Sul, outro grupo foi para o Paraná, depois nos juntamos para formar então o nosso bloco de como iríamos trabalhar no cooperativo de crédito em Santa Catarina. E na época o presidente da organização da OSESC, da Organização das Cooperativas, era o senhor Auri Bodanese, que deu total apoio e força para a gente fazer isso aí. Então juntamos lá 7 cooperativas na época, e mais 2 centrais, que foi a Central Aurora e a Central de Leite Itajaí, e aí nós começamos a criar as cooperativas e trabalhar e fundar. E Concórdia foi a primeira que foi Era fundada. A Credialc? A Credialc. Credialc, né? Foi a primeira fundada em 8 de novembro de 84 e eram 33 associados.
Na verdade foram 60, mas como tinha que mandar o registro todo mundo para o Banco Central, mandamos 33, que já era suficiente, e eu tive a honra de ser o primeiro presidente, né, desse primeiro presidente de mandato. Na época a gente não tinha honorários, não tinha nada, era tudo amor à camisa, né, para trabalhar. Até porque tinha que fazer dar certo, né? E tinha que fazer dar certo. Era novidade, a gente né? tinha certeza de que ia dar certo, porque a gente tinha experiência na área de produção, na área de consumo e na área de crédito. Exato. Né? É por isso que eu entrei lá. Eu me lembro que a gente fazia em torno de 3 mil contratos de repasse para o Banco do Brasil, porque trabalhava a Copérdia junto com o Banco do Brasil. Aí quando fundamos a cooperativa de crédito, esses repasses começaram a ser feitos através da cooperativa. E a cooperativa de produção se desligou e botou o comércio. Repassou esses contratos tudo para a cooperativa de crédito. Então ela já começou com uma madrinha boa, né? Com certeza. A Copérdia, e que deu todo o apoio ali. Eu me lembro que nós começamos nossa linha de 2x3, acho. Nem era 3x4 não, era 2x3, pequenininha. Tinha 2 funcionários só. O caixa e mais uma secretária, e mais nada. Mas ali a gente foi crescendo, foi juntando e trabalhei na cooperativa de crédito. Depois saí da cooperativa da Copérdia, né? Saí da Copérdia, fiquei só na de crédito. E aí também fundei uma atividade particular que era uma padaria. Eu tive uma padaria por 23 anos, padaria e confeitaria. Mas nessa área de crédito, nós... passou um período que foi criado aqui, tinha a Consecrer, que era a central de crédito de Santa Catarina, chamava-se Consecrer no início. E o presidente era o José Zeferino Pedroso, que foi presidente também da cooperativa de Joaçaba. Da Cooperrio. Da Cooperrio. E também depois foi fundada a de crédito também em Joaçaba. Né? A CredRio. CredRio. Isso. E que funciona até hoje, funciona, graças a Deus, muito bem. E o Zezo Pedroso, ele foi presidente, então, desde 8 de novembro de 85 até 29 de abril de 99. Ele foi presidente esse período. Eu fui conselheiro, uma parte dessa evolução, eu fui conselheiro também da Central, e depois passei a ser, numa eleição que teve, fui eleito presidente. Então, a partir de abril de 99 até hoje, eu sou presidente da Central de Crédito Santa Catarina. Perfeito. Só um adendo, antes de nós começarmos a falar do Cicobi também, seu Rui. Eu gostaria só de registrar aqui, o senhor falou sobre a Copérdia, em Concórdia, né? E a Copérdia contemplou Santa Catarina com grandes personalidades do setor produtivo, de crédito, né? Cooperativo, né? O senhor, né? Seu Rui Schneider da Silva, eu lembro aqui do Ivan Ramos, Odacir Zonta, João Rec Neto, Neivor Canton, isso, né, presidente da Aurora Cop, o Ivan Ramos, que eu citei há pouco, diretor da FECOAGRO, né, e tantas outras personalidades que foram muito importantes para o desenvolvimento do agronegócio catarinense. Não é? Sim. Foi importante porque havia uma boa união. Viu? É verdade. Por isso que eu falo sempre do senhor Auri Bodanese, que era uma pessoa que falava pouco, mas pensava bastante, e era uma pessoa inteligente, e unia o estado de Santa Catarina. Tanto é que quando foi através da OSESC, dos seus 12 segmentos que tinha na OSESC, que ele era o presidente, eram reuniões muito produtivas, e interessantes, importantes para o nosso agronegócio. E depois a Aurora também foi se firmando cada vez mais, a agroindústria, né, e foi ampliando com a integração praticamente primeiro no oeste, depois foi se espalhando por esse estado, e agora está até interestadual, né? E com produção entregue a nível internacional. Então, vamos dizer que o crédito cooperativo teve uma participação, porque os integrados da Aurora, os integrados através da Copérdia, faziam os financiamentos através da cooperativa de crédito, a Credialc, que era o Cicobi. Na época era só Credialc, depois passou a ser Cicobi Credialc, que também era atendido pela Credialfa em Chapecó, pela CredRio em Joaçaba, pela Credial em Cunhaporã, e Pinhalzinho, São Miguel do Oeste, Chapecó. Ou seja,
Campos Novos. Foi se espalhando, né? Espalhando cada vez mais. O embrião foi lá no oeste, né? De crédito. Mas depois foi espalhando para esse estado inteiro. E hoje nós temos 38 cooperativas, né? Englobando o nosso estado. Pois é, seu Rui, vamos falar um pouquinho sobre o Sicoob, todo esse potencial que existe em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e em todo o Brasil, né? Qual é o tamanho hoje do Sicoob? O senhor que veio, como explicou há pouco, o senhor é oriundo do sistema bancário tradicional, né? Teve uma belíssima passagem pelo Banco do Brasil e agora está no cooperativismo de crédito, né? Como é que a gente consegue mensurar o tamanho do cooperativismo de crédito, mas especificamente do Sicoob no Brasil e aqui em Santa Catarina? Eu te digo o seguinte, quando nós começamos lá na cooperativa, na própria Copérnia, quando a gente estava começando o cooperativismo de crédito, a gente fazia palestra no interior. E eu me lembro que eu fiz uma palestra para estudantes do Colégio Agrícola, lá de Concórdia. E eu disse para eles, o nosso sonho é ter um dia um banco que possa atender a todos os agricultores, que não precisaríamos depender de bancos oficiais e de bancos comerciais. Um banco que pudesse atender. Era um sonho. Certo. Isso eu disse lá em 1982. Né? E não era só um pensamento meu. Era um pensamento de toda aquela classe que trabalhava na oportunidade. Então, aí, essas cooperativas foram ampliando e em 85 nós fundamos, então, uma central, né? E através da central começamos a trabalhar em todo o estado de Santa Catarina e ampliar para o estado. Né? Então hoje nós temos 38 cooperativas que vai desde o sul do estado, onde nós temos lá a Credija, Jacinto Machado, nós temos a Credisulca em Turvo, depois vem a Credivale em Braço do Norte, e assim vai subindo, né? Vai subindo e pegamos o estado inteiro. Temos lá no norte a Credinorte em Mafra, Credicanoinhas, vamos lá para o oeste, citando só algumas, né? Nós temos, começando ali em Chapecó, que era a Credialfa, hoje é Maxi Crédito. Nós temos São Miguel do Oeste, Campos Novos, que já vem para o meio oeste. Aqui no Vale nós temos de Nova Trento. Ou seja, na Serra, não podemos esquecer a Serra ali, nós temos o pessoal de Lages, a Credi Serrana, Urubici, a Credi Araucária. Em Urupema, uma cidade que era a cidade mais fria do país, né? Nós temos a Credi Serra. Ou seja, são 38 cooperativas. E com isso, depois o Banco Central veio e disse assim, eu me lembro numa reunião com o diretor do DEORF do Banco Central, ele disse, ô Rui, por que você não atende o Rio Grande do Sul, o Sicoob? Porque lá no Rio Grande do Sul tem um Sicredi que atende lá. E o Sicredi atendia o Rio Grande do Sul e o Paraná. E por que você não atende também o Rio Grande do Sul e não atende também o Paraná? Aí eu disse, bom, o Paraná tem lá o embrião, estão fundando a central do Sicoob no Paraná. Mas no Rio Grande do Sul não tinha Sicoob no Rio Grande do Sul. Aí nós aceitamos o desafio e começamos a trabalhar com o pé no chão. Pegamos um mapa do Rio Grande do Sul, que é o dobro do de Santa Catarina, né? Territorialmente os dois, né? Tanto o Paraná quanto o Rio Grande do Sul são muito mais. Exatamente. Mas hoje eu diria que nós estamos, pela garra do nosso povo, nós estamos um pouco na frente, porque faltam 8 municípios para nós atingir o estado de Santa Catarina. Dos 295 municípios, nós estamos presentes em 287. Faltam apenas 8. E, se Deus quiser, até meados do ano que vem, ou talvez até esse ano ainda, nós consigamos chegar a 100% dos municípios do estado com atendimento do Sicoob. São 666 pontos de atendimento, em torno de 8 mil funcionários, né? Aí contando dirigentes, funcionários e todas aquelas pessoas envolvidas no nosso ponto de atendimento. E nós temos um portfólio financeiro ali que não deixa a desejar para nenhum banco, nem banco público, nem banco particular. Hoje, você vê que antigamente nós não podíamos fazer poupança, nós não podíamos fazer crédito imobiliário, nós não podíamos fazer câmbio. E hoje nós temos também essas atividades, todos, até porque foi formado depois o nosso Centro Cooperativo Sicoob em Brasília, que foi criado o nosso banco, que hoje chama-se, antes era Bancob, hoje é Banco Sicoob. Banco Sicoob, né? E ele congrega
o conjunto dessas duas peças, que é o CCS e o Banco Sicoob, ele congrega as 14 centrais que atende todos os estados da federação. Todos os estados da federação. Então, hoje nós estamos com 4.650 pontos de atendimento no país. Nós temos mais de 310 municípios do Brasil que só existe o Sicoob como instituição financeira. Não existe mais banco, não existe ninguém, só o Sicoob. Então, podemos dizer que até o Banco Central diz que o Sicoob é uma das instituições financeiras mais inclusivas que tem no país. Porque hoje o associado, ele é o quê? O associado é o cliente. Ele vai na cooperativa, ele é atendido pelo nome, ele conhece o gerente, ele conhece o presidente, ele conhece o diretor, o próprio funcionário, alguns que cuidam da conta dele e tudo mais. Considerando Santa Catarina, por exemplo, o senhor estava citando aí que faltam apenas 8 municípios para completar os 295 com a cobertura do Sicoob, né? Cobertura no sentido de ter uma agência física nesses 8 municípios que ainda faltam. E aí, só para complementar essa relação que o senhor está citando, nós temos aqui uma situação demográfica em Santa Catarina um pouco diferenciada, né? Nós temos municípios aí com 1.000 e poucos habitantes. Sim. Né? Sim. Então, essa relação gerente, associado, cliente do Sicoob, imagino que seja muito direta, né? Você vê que até nos grandes centros urbanos, nos maiores municípios, os outros bancos eles começaram a restringir, a reduzir agências, a reduzir pontos de atendimento, porque eles pensam na lucratividade, né? Nós, nesse dia me fizeram uma pergunta, escuta, Rui, o Sicoob não está na contramão da história? Vai digitalizar de uma vez ou não vai, né? Vocês estão crescendo, aumentando o ponto de atendimento quando os outros estão restringindo, né? Acontece. Por isso que nós nos chamamos inclusivo na parte financeira. Por exemplo, você pega um município como Rio Rufino. Exato. Né? Nós temos lá a Crédito União. É um município pequeno, mas ele atende ali Rio Rufino, ele atende Bom Retiro, ele atende aquela região ali e atende bem. Então não temos problema. Nós temos, citar outro, o próprio Crédito Serra, que fica lá em Urupema. Urupema também é uma cidade pequena, atenderia Urupema, Painel e tudo mais, mas ele satisfaz os agricultores e moradores daquela região porque nós somos a livre admissão e podemos atender qualquer um que resida naquela área de ação. Nosso estado é dividido em áreas de ação. Nós dividimos até para ter uma melhor atenção das cooperativas à sua área, né? E não há interferência. Até porque tem vocações diferentes, né? Sim, produtivas no estado. Sim, porque no começo eram tudo segmentada, né? Isso. Tinha o segmento rural, o segmento, vamos dizer, nós temos a polícia militar, nós temos advogados, nós temos despachante de trânsito, nós temos vários segmentos que ainda atendem um público selecionado. Mas nós temos a livre admissão que atende qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar numa instituição financeira onde ele é associado, onde ele é um cliente, onde ele pode ser atendido com personalidade, vamos dizer assim. E com a inovação que nós temos através do Centro Cooperativo Sicoob, nós podemos atender virtualmente qualquer cidadão. Eu cito um exemplo. Há pouco tempo atrás nós fizemos uma viagem para a Espanha e eu tinha o condomínio lá do meu prédio para pagar. Eu estava lá no interior da Espanha, mas tinha internet. Eu abria o meu celular e eu paguei o meu condomínio lá na Espanha, paguei o condomínio aqui de Florianópolis, entendeu? Então, você vê que hoje, com a facilidade da internet, em qualquer canto do mundo, você pode se associar a uma cooperativa de crédito. Nós temos associados que moravam em Concórdia, que eu conheço, e estão há 4 anos morando na Espanha, a família, mas não deixaram de ser associados da Credialc. Eles continuam operando com a Credialc, fazendo o trabalho lá, Sicoob Credialc, né? E isso acontece com todas as cooperativas, não só da Credialc, do estado inteiro. Quem se aventurar a sair daqui e ir para outro estado e para outro país, ele pode continuar sendo sócio. Então, por isso que hoje nós atendemos virtualmente e presencialmente. Para atender presencial e não perder aquela vocação, nós continuamos ainda expandindo os pontos de atendimento no estado de Santa Catarina, entendeu? Por isso que nós queremos chegar a 100% dos municípios. No Rio Grande do Sul,
vai demorar um pouco mais. São mais municípios, o estado é maior, mas nós já estamos bem situados, nós estamos nos maiores municípios, nós já estamos instalados, né? Estamos trabalhando para esse crescimento, porque a grande dificuldade que a gente tem hoje é mostrar ao cidadão ou à cidadã que reside na área urbana, na grande área que tem grande densidade demográfica, os municípios maiores. Você pode pegar de Criciúma para cá, né? Pegar os maiores municípios, Florianópolis, você pega aqui Blumenau, você pega Joinville, você pega Itajaí, vou citando alguns, né? No maior município existe mais instituições financeiras, existe mais bancos, existe mais financeiras mesmo trabalhando. E aí o pessoal não conhece ainda as vantagens de ser sócio de uma cooperativa de crédito. Esse é o nosso grande trabalho, mostrar através, por exemplo, dessa entrevista que nós estamos tendo aqui agora, que chegue aos ouvidos das pessoas e eles, poxa, vou saber o que é o Sicoob. O que o Sicoob oferece? Ele não é feito só, ou não foi feito só para o setor agrícola ou agropecuário, né? Ela é uma instituição aberta para toda a população. Exatamente. Ela nasceu na agricultura. Mas hoje nós temos parte do nosso recurso que só é emprestado para o nosso associado, o agricultor, que a gente nunca vai abandonar, porque eles que criaram o Sicoob. Mas a maioria dos recursos hoje já está disseminado na área urbana. Mas nós temos que lembrar que a área urbana, ela foi, vamos dizer assim, ela é integrada por gente que veio do interior. Exato. Entendeu? Então eles também têm origem lá na nossa base, onde nós criamos as cooperativas. E esse povo a gente não quer abandonar, né? Então, se você for pensar em estrutura nacional, nós temos 14 centrais no país, né? E essas centrais atuam em 2.355 municípios brasileiros, né? É um percentual bem representativo, e tem 4.640 pontos de atendimento para atender aí esse volume grande que nós temos de associados nesse país. Você vê que só em Santa Catarina nós temos mais de 1.450.000 associados, né? Como nós falamos há pouco, 97,2% dos municípios de Santa Catarina nós estamos presentes. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Hoje, os ativos que nós trabalhamos a nível nacional chega a quase 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. Em Santa Catarina nós estamos com 45 bilhões que nós trabalhamos aqui. É dinheiro de nosso associado, é uma responsabilidade muito grande. Para isso nós temos que nos capacitar, nos treinar, porque nós somos fiscalizados pelo Conselho Fiscal, pelas auditorias, pelas consultorias, pelo Banco Central, diretamente. Só para você saber, o Banco Central hoje, como o trabalho todo é online, o Banco Central hoje ele tem o código de uma agência lá em Jacinto Machado, por exemplo, e ele entra lá e o Banco Central fiscaliza diretamente. Ele não precisa nem perguntar para nós. Às vezes eles fazem assim, ao contrário, eles dizem assim, escuta, a cooperativa tal está tendo uma movimentação assim assado, e parece que está meio acima dos índices da cooperativa, eu gostaria que você desse uma olhada, desse uma fiscalizada para ver se está tudo em ordem, entendeu? E nós também fizemos esse trabalho. Nós temos uma estrutura de supervisão, uma estrutura de riscos, que faz os cálculos de como está o andamento da cooperativa econômica e financeira, para nós não ter susto, né? Mas, além disso, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que o mesmo que os bancos têm, nós também temos. Mas nós temos uma coisa além disso. Nós temos um Fundo de Estabilidade Financeira, que ele está... ele atende o Estado na nossa área de ação, e esse fundo atende para atender o nosso associado se der qualquer problema na cooperativa. Nós temos hoje 1.450 bilhões de reais já guardadinho para dar qualquer problema. É um recurso expressivo. É um recurso específico e expressivo para dar garantia para o associado. Além do que o Fundo Garantidor, que foi criado pelo governo, mas ele é sustentado pelas cooperativas, que tem os recursos lá. Se alguma cooperativa der
um solavancozinho, vamos dizer, esse fundo está lá para sustentar. Ele assegura. Para não ter aquele prejuízo. Então nós temos, além disso, cada cooperativa tem a sua reserva, né, para poder bancar essas atividades que ela tem. Agora, seu Rui, tem mais um diferencial aí, né? Que são as chamadas sobras, que ao final do ano, os associados ou clientes, eles passam a ter direito, né? Em sobrando recursos, isso é rateado entre os associados. Como é que funciona isso? Bom, vamos falar a nível nacional. A informação que eu peguei hoje de manhã, antes de vir para cá. O resultado consolidado do Sistema Nacional do Sicob deu 8 bilhões e 430 milhões de sobra. Porque não confunda, porque os bancos distribuem dividendos. O banco distribui lucro, nós distribuímos sobras. É por lei, diz que é sobra. E realmente é, né? Porque quando a gente pratica o que hoje fala-se muito no ESG, né? Isso. Nós praticamos a parte ambiental, social, governamental. Quando a gente pratica tudo isso também tem custo. Então você soma os custos da cooperativa, mas os custos de atendimento, e no final do ano você faz o balanço do exercício e apresenta uma sobra. Aqui, na nossa área de ação, a nossa sobra ela está em 1 bilhão e 16 milhões de reais. O que acontece? Agora, de janeiro a abril, as cooperativas fazem assembleias ordinárias. Cada 38 cooperativas que nós temos na nossa área de ação, elas vão fazer assembleias. Algumas até já fizeram. E nessa assembleia, o que é feito? Primeiro, demonstração do exercício anterior, das atividades, dos atos e fatos administrativos do exercício anterior. Depois vem demonstração das sobras. Depois vem como vamos distribuir essas sobras. Aí os associados, lógico, tem a proposta geralmente do Conselho de Administração, e tem a proposta dos associados. Aí a Assembleia ali decide, nós vamos distribuir 30% da sobra para quem capitalizou. Vamos distribuir 25% da sobra para quem pagou juros na cooperativa, para quem aplicou na cooperativa, manteve os depósitos na cooperativa. Então, cada cooperativa, cada região tem a sua liberdade. Ela decide em Assembleia. É os associados ali na Assembleia que decidem, olha, aí tem duas propostas, vamos fazer a votação, vamos fazer assim ou vamos fazer assado. Aí o pessoal decide na hora e a administração depois faz o que foi decidido na Assembleia. Além do que, nessa Assembleia também, tem um item que diz plano de ação para o ano 2024, 2025, 2026. Então vem as previsões todas, né? Aí a cooperativa diz, olha, o conselho diz, para o ano 2024, nós pretendemos fazer isso. Essa é a proposta do conselho, mas os associados na Assembleia têm o direito de dizer, presidente, dá para incluir nessa proposta aí, fazer isso e aquilo, não é? Por exemplo, teve uma proposta, eu me lembro que eu estava numa Assembleia e um associado disse assim, nós queríamos que destacasse uma parte desse recurso para ajudar as APAES. Por isso que eu falo que entra na parte social. Certo. E as cooperativas disseram, tranquilamente, foi aprovado na Assembleia que poderíamos distribuir recursos para ajudar aquelas APAES daquela região. Foi uma proposta de um associado. Foi feita a ajuda. É lançado como uma despesa da cooperativa, mas ela é uma despesa que é bem-vinda, porque ela ajuda não só a comunidade, mas exclusivamente também os associados da cooperativa que têm algum problema, né? Vou dizer problema que tem uma dificuldade para o atendimento dos seus familiares nesse sentido. E abre um leque social para toda a comunidade. E aí é isso aí que eu ia dizer, você abre um grande espaço para o associado e vem sugestões. Quando o associado não tem tempo para falar na Assembleia, ou por acaso ele se sente meio envergonhado para falar na frente de todo mundo, ele pode mandar uma mensagem para o presidente, pode mandar um e-mail, ele pode entrar no site e dar a sugestão dele. Então, hoje em dia, está muito mais fácil da comunicação da cooperativa com o seu associado.
E o associado pode, através do site, também saber mais da sua cooperativa, ter mais informações. Isso que é importante. Agora, senhor Rui, eu li alguma coisa a respeito, já que o senhor tratou aí do conceito ESG, né, e das práticas ESG, né, que é a sigla em inglês para social, ambiental e governança, que o relatório de sustentabilidade do Cicobi teve um reconhecimento, o de 2022, se eu não estou enganado, teve um reconhecimento espetacular de todos os avanços que já foram obtidos nesse sentido. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu diria até que aquele relatório é muito sucinto, porque se nós formos juntar todas as atividades sociais, atividades administrativas que é feito pelas cooperativas, que é em benefício do associado e da região onde a cooperativa está inserida, aquele relatório ele quintuplica, entendeu? Ele quintuplica, porque é muita coisa que cada cooperativa faz na sua região. Se a gente não consegue juntar tudo aquilo, iria virar um compêndio, né? Mas a gente condensa, a gente coloca ali as principais atividades que é praticada pelas cooperativas. E realmente a gente procura demonstrar por que a cooperativa é sustentável. Porque ela pratica determinada atividade. Quando ela faz... vamos citar um exemplo. Teve o problema das enchentes agora. Aí os associados, nós temos um monte de associado com dificuldade, que perderam a sua lavoura, perderam a sua residência, perderam o seu trabalho, porque nós atendemos também micro e pequena empresa. O que é que a Central fez? Junto com as cooperativas, criaram linha de créditos especiais para atender os atingidos pelas intempéries, pela enchente que houve, né? E nós destacamos aí mais de 42 milhões de recursos próprios do Cicobi para emprestar a juros módicos e prazo longo para esse associado fazer atendimento. Também fizemos o convênio com o governo do estado para atender através do BRDE e do BADESC aqueles atendidos, para atender aquelas pessoas que foram prejudicadas pela enchente. Então, quando a gente diz que a cooperativa é inclusiva, porque ela participa de todas as atividades da comunidade. Todas as atividades da comunidade. É muito importante o relacionamento que deve ter entre a cooperativa e as prefeituras, os órgãos sociais, as classes sociais que tem dentro do município, porque através disso a gente faz um trabalho conjunto e procura sempre o quê? O benefício do associado, mas que também beneficia toda a comunidade e toda a sociedade. O senhor falou sobre esses benefícios e essas linhas de crédito abertas, né, por conta de intempéries climáticas, como o senhor mesmo citou, no caso das enchentes. Santa Catarina, nos últimos tempos, tem sofrido bastante. A questão do custeio, do investimento em custeio para o setor agropecuário, também para a área urbana, qual é a previsão dessa carteira do Cicobi em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul para 2024? Olha, nós temos na atividade, se pensar na área agrícola, nós temos atividade de custeio, da comercialização e dos investimentos que são feitos nessa região. Então, custeio, nós atingimos o ano passado em torno de 7 bilhões e 800 milhões de reais, né? Que foram atendidos aqui do montante que nós praticamos no ano passado de operações de empréstimo de 26 bilhões, só aqui, na nossa área de ação. Se for pensar a nível nacional, chegou a 147 bilhões de reais. E disso aí a gente destaca recursos para determinadas atividades. Nós temos aí um portfólio de produtos financeiros, que eu digo, são os tipos e maneira de empréstimo que a gente faz. Porque você sabe que cada cooperativa ela é independente. Nós temos uma série de produtos financeiros, de tipos de empréstimo, que são comuns para todas as cooperativas. Mas nós temos também, cada cooperativa tem a liberdade de criar o seu produto. Vou citar um exemplo agora da Cicobi Alto Vale de Rio do Sul, que foi uma das que mais sofreu com a enchente. Ela, além dos recursos que nós emprestamos aqui, ela emprestou 6
milhões de reais por conta da cooperativa, para atender os seus associados. Olha, veja só a importância que tem isso, né? Então, nós pretendemos chegar muito mais de 8 bilhões de reais no entendimento da safra de custeio, porque investimento não dá para a gente estipular um valor, porque depende do percentual que cada cooperativa tem, depende do percentual que é feito a nível nacional e também depende dos recursos que os governos disponibilizam para que a gente possa praticar, ou praticar que eu digo, emprestar lá na ponta para o associado. Logicamente que o governo empresta através do BNDES, mas o garantidor somos nós. Exato. Né? Porque se o associado não paga, a cooperativa tem que pagar. Ela tem que E quanto no BNDES, é pago no dia. Não tem um dia, 2 dias de atraso. É pago no dia. Se o associado não pagar, nós temos que garantir. Então, veja bem que a coisa não é assim tão simples, é uma coisa complexa. Mas, como eu falei anteriormente, o nosso pessoal, ele está sempre... Nós temos uma EDEX, que é uma escola de dirigentes executivos que foram criada aqui em Santa Catarina para atender os nossos associados, conselheiros e funcionários. Mas nós também temos a Universidade Cicobi, que tem lá 300 tipos de cursos de capacitação. 323, se não me engano. São tipos de cursos de mais que você queira aprender, seja desde a lavagem de dinheiro, do programa de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, que você não pode passar informação de um lado para o outro. Exato. E quando você quer também coletar informação de um associado, você tem ali. Então, isso é muito importante, que essas pessoas estejam capacitadas, não só os conselheiros. Não adianta só o Rui aqui, não, porque eu sou capaz de fazer isso. Não. Nossos diretores, nossos funcionários têm que ter o mesmo tipo de capacidade, tipo de atendimento, porque eles repassam aos nossos conselheiros e associados lá na ponta, e eles que são o beneficiado do nosso trabalho. Então nós temos sempre que procurar ser capaz, depois treinar esse pessoal nesse atendimento e também ter a parte da inovação, que é a parte que é hoje mais visível. Você pode observar que a clientela nos bancos, a clientela nas cooperativas, o pessoal está cada vez menos indo lá. Por quê? Porque através do seu telefone, do seu tablet, do seu computador de notebook ou computador de mesa, você faz a sua conta. Você interage, você faz por e-mail, você conversa com eles, você vê a sua conta corrente, vê a sua aplicação, você faz sua aplicação. Então nós temos que estar sempre aptos para atender essas inovações, né? Nós não podemos dizer que somos pior do que um banco, nós temos que ser igual ou melhor. Sempre. O nosso pensamento é igual ou melhor, procurando fazer para poder atender melhor o nosso associado lá na ponta. Afinal, 1,5 milhão quase de associados é bastante gente para a gente se preocupar e a gente trabalhar nesse sentido e para atendê-los bem. Com certeza. Seu Rui, com toda a sua experiência, todo o seu conhecimento nessa área do cooperativismo de crédito, do setor financeiro e bancário, né, num todo, como o senhor mesmo já explanou, fato dizer que onde há cooperativismo, há desenvolvimento, isso está consolidado? Isso é verdadeiro. Essa é uma prática de fala comum que é praticada pela OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E ela é verdadeira, porque onde as cooperativas, não interessa só crédito, todos os 12 segmentos que nós temos no estado de Santa Catarina, eles, desde a eletrificação, da produção, do consumo, da educação, todas elas procuram fazer o melhor para o associado. Procuram fazer o melhor. Capitaneados aí pela OSESC. E nós, na área de crédito, ainda temos mais que fazer competição. As duas cooperativas trabalham diretamente com o associado e nós ainda temos que competir, porque nós temos que ter as melhores taxas. Muitas cooperativas não cobram tarifas e que é muito importante, que muita gente não leva em conta. Você tem que fazer a conta seguinte: quanto o associado deixou
de pagar de juro e de taxa por estar trabalhando com a cooperativa. Né? Eu tenho lá o condomínio do nosso prédio e a gente observa lá que antes ele trabalhava com um banco e pagava taxa de 300, 400 reais por mês. Ele passou a trabalhar com a cooperativa, sumiu essas taxas. Olha o ganho que tem. Exato. Isso tudo tem que mensurar. Agora é muito difícil fazer essa conta, é muito difícil. O que se faz é pegar os dados que são fornecidos pela Febraban, pelo Banco Central, pega mais os dados da cooperativa, a participação no Sistema Financeiro Nacional, e aí faz os cálculos das taxas de juros média que são praticadas nos bancos, da taxa de juros média que são praticadas nas cooperativas, do montante de operações que houve, e você pode mensurar aproximado esse ganho que o associado às cooperativas tem. Sem dúvida nenhuma. Seu Rui, quero lhe agradecer por sua entrevista, nossos parabéns em nome do Grupo ND, do Projeto Agro, Saúde e Cooperação, por esse êxito, por esse crescimento vertiginoso e constante que o Cicobi demonstra e tem aqui em Santa Catarina principalmente, e também no Rio Grande do Sul, e a sua gestão e toda a sua equipe. Olha, na verdade, quem tem que agradecer somos nós, tá? Porque é através de programas como esses da ND, que é praticado em todo o nosso estado e é através da Record no país, né? Esses programas é que conseguem levar mais longe a mensagem do cooperativismo, né? Então, quem estiver ouvindo ou vai ouvir o que nós estamos falando aqui agora, vai entender um pouquinho melhor do que é o cooperativismo, especialmente o cooperativismo de crédito. Eu procurei ser bem sucinto, mas procurei explicar bem como é que é o cooperativismo, porque nós sabemos que através dos meios de comunicação, rádio, jornal e televisão, é que nós podemos chegar a todas as pessoas. Presencialmente é difícil a gente chegar a todo mundo, né? Mas nós precisamos chegar mais. Então a gente tem um investimento em marketing e comunicação para poder mostrar às pessoas, de modo geral, as vantagens do cooperativismo. E aqui eu deixo o agradecimento especial a vocês que fazem essa prática. Muito obrigado, seu Rui. Hoje aqui no Agro, Saúde e Cooperação, podcast do Agro, Saúde e Cooperação, nós conversamos com o presidente do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva, a qual nós novamente agradecemos e convidamos você a acompanhar sempre o programa Agro, Saúde e Cooperação na tela da NDTV Record aos domingos às 9 horas da manhã. Um grande abraço e até a próxima edição.